Por incrível que pareça, Dirty Dancing é um filme que tinha tudo pra dar errado. Atores que não se bicavam, locais com aluguéis caros e o pior de tudo, produtoras que não queriam fazer o filme. Dirty Dancing enfrentou vários desafios, mas acabou se tornando um marco do cinema e de uma geração inteira, além de quebrar recordes de bilheteria. Tá a fim de descobrir como que tudo isso aconteceu? Fica comigo até o final e bora pro que interessa. Fala geekos e geekas, aqui é o Lucas e hoje a gente estreia um quadro novo aqui no Geekoscópio. Vocês concordam comigo que o cinema e o mundo do entretenimento trouxe várias obras icônicas ao longo dos anos, né? Então por que não falar disso? Eis que surgiu a ideia de trazer pra vocês o Geek Vintage, com filmes aí que marcaram épocas e curiosidades sobre todas essas obras, e que se você não assistiu qualquer uma das obras que a gente for falar por aqui, você provavelmente vai ficar com vontade. O Geek Vintage vai ao ar toda última quinta-feira do mês, então já marca aí na agenda pra você não esquecer. O tema de hoje é Dirty Dancing, Ritmo Quente, que é um filme lá de 1987 que rendeu mais de 150 milhões de dólares em bilheteria, custando apenas 4 milhões e meio. Mas credo, Lucas, como que isso é possível? Pois saibam, geekos e geekas, que esse filme tinha tudo pra dar errado, só que ele acabou dando certo, e muito certo mesmo. Só que antes de falar desses obstáculos, bora relembrar que filme que é esse, ou então apresentar esse filme para as novas gerações que ainda não conhecem. Ele se passa lá em 1963, numa época de dominância masculina mais aflorada e de direitos femininos um pouco mais restritos, e retrata a vida de Baby, que é interpretada pela Jennifer Grey, que é uma menina rica que vai passar as férias de verão com seus pais numa colônia de férias caríssima. Só que apesar de ser muito bem de vida, a Baby ela sabe diferenciar o certo do errado e entender as desigualdades sociais ao redor dela, não deixando que os seus privilégios diferenciem ela das demais pessoas. Ela é aquela garota doce e meiga de apenas 17 anos e que tem aquele sonho de mudar o mundo quando ela crescer. Só que em meio à estadia dela nesse hotel, ela conhece o Johnny, que é interpretado pelo Patrick Swayze, que é um funcionário e instrutor de dança do hotel. Ele é um cara marrento, sem paciência, mas muito bom de dança, e é com ele que ela acaba se relacionando. Acontece que no meio dessa história, a parceira dele de dança, a Penny, ela acaba engravidando, só que na tentativa de abortar, ela acaba ficando impossibilitada de voltar a dançar com o Johnny nas apresentações que aconteciam ali no resort. Vale lembrar que o aborto era ilegal nos Estados Unidos naquela época. E é aí que a Baby entra na história, como substituta da Penny, né, como parceira do Johnny nas danças, só que como ela não sabe dançar, ela precisa aprender na marra. E é em meio a essas aulas e passos errados de dança que os dois constroem uma história de amor de verão muito gostosa de se ver. Só que apesar disso tudo, e ciente das diferenças entre as classes sociais e dos obstáculos que ela ia ter que enfrentar com a família dela, a Baby decide seguir adiante com esse relacionamento. E nesse meio tempo, ela se envolve num concurso de dança, mesmo não sabendo dançar direito. E incentivada pelo seu novo amor, eles acabam entregando uma das cenas mais icônicas do cinema mundial, que é essa daqui. A história é linda e o casal apresenta uma química muito boa em cena, só que vocês sabiam que eles não queriam de jeito nenhum contracenar um com o outro? Pois é, eu já falo sobre isso. Só que antes eu preciso fazer um negócio, porque como é que pode você chegar até aqui num conteúdo tão legal quanto esse e não estar inscrito no canal ainda? Pois então, eu tô te convidando a se inscrever agora, nesse exato momento aqui no canal, e ativar o sininho de notificação para você não perder nada do que a gente posta, até porque toda semana tem coisa muito legal que a gente prepara para vocês. E aí, já tá inscrito? Já tá com o like, bora continuar. Tudo começou com a roteirista Eleanor Bergstein, que se dedicou ao máximo para entregar um roteiro de uma obra que ela acreditava ser linda demais. Inclusive, ela trouxe vários elementos da vida dela no roteiro original. Só que Dirty Dancing não surgiu assim do nada. O nome tinha sido descartado de um outro roteiro dela que ela já tinha feito, só que ela gostava tanto daquele assunto que ela precisava fazer uma obra só sobre ele. Só que só o roteiro não adiantava de muita coisa, ela precisava de alguém que produzisse aquilo lá. E para produzir, ela procurou a Linda Gottlieb, que era uma velha conhecida da infância dela, e quando a Linda viu aquela concepção de ideia, ela percebeu que tinha um potencial imenso ali em Dirty Dancing. Aliás, a esperança que a roteirista Eleanor tinha na Linda era porque a Linda tinha um contrato com a MGM, que é aquela produtora que tem aquele leãozinho, sabe? E pra surpresa de todos, a MGM topou fazer o filme. Só que como nem tudo são flores, no dia seguinte o presidente da MGM foi demitido e todos os planos foram por água abaixo. Mas elas não desistiram não. Depois disso, a Linda correu atrás da Paramount, da 20th Century Fox, da Universal, da Warner, além de outras produtoras menorzinhas. E sabe quantas aceitaram o roteiro de Dirty Dancing? Isso mesmo, nenhuma. Meros 42 nãos. E aí vocês me perguntam, Mas meu Deus, Lucas, mas como é que isso saiu do papel então? calma que tem mais. Bem longe de lá havia uma pequena distribuidora de fitas VHS chamada Vestron, que estava evoluindo para uma pequena produtora. Só que eles precisavam começar de algum lugar, e para começar eles precisavam de roteiros. E como eles eram pequenininhos, eles acabavam recebendo textos que eram descartados das outras produtoras. Praticamente um lixão na mãe Lucinda dos roteiros. Eis que no meio de tanto roteiro descartado, o Mitchell, que era o cara responsável por lá, acabou encontrando o roteiro de Dirty Dancing. E ele se encantou logo na hora que ele leu, então ele ligou pra Linda logo na sequência pra ver se ela topava levar aquele projeto adiante. Óbvio que a Linda topou, né? Não era uma Warner da vida, mas já dava pro gasto, né? E com a equipe se formando, eles precisavam de alguém que topasse dirigir aquela obra. E o único que topou o desafio foi Emilia
Ardolino, que era um vencedor do Oscar naquela época. Imagina que legal, quem que não queria aí um filme digno de Oscar na sua estante, né? Só que tinha um detalhe. O Oscar que ele ganhou foi pra um documentário de 26 minutos e não pra um filme de cinema. Mas ok, né? Era o único que tinha, então bola pra frente. Acontece que ele curtiu tanto a obra que ele ficou sem palavras, e essa reação dele acabou convencendo os donos da Vestron a fazer aquela produção. E é aí que toda a saga finalmente começou. Vamos começar pelo elenco. A Vestron, ela não queria de jeito nenhum que a Jennifer Grey fizesse o papel da Baby. Já por outro lado, a roteirista Eleanor queria muito que ela participasse no filme nesse papel. Na verdade, a Vestron, ela queria qualquer mulher menos a Jennifer Grey no papel da Baby. Eis que no final das contas ela ficou ali, ó, pau a pau com a Sarah Jessica Parker para levar o papel, mas ela acabou levando a boa no final. Já para o personagem do Johnny, a roteirista Eleanor queria muito que o Patrick Swayze desse vida a esse personagem, enquanto que por outro lado a Vestron, ela queria muito que fosse o Billy Zane. Já o Patrick Swayze, ele não queria dançar no papel que ele ia ter que fazer, porque ele queria ser conhecido aí como um ator e não como um dançarino. Só que ele não queria dançar por causa de uma lesão que ele tinha no joelho, sendo que uma das exigências para o papel era saber dançar. Mas não para por aí, a Jennifer Grey, ela não queria contracenar de jeito nenhum com o Patrick Swayze. Tudo isso porque os dois já tiveram alguns problemas no passado, porque eles contracenaram lá naquele filme Amanhecer Violento, onde eles não tiveram uma experiência muito boa juntos. Ai, sei lá, eu se eu fosse o diretor eu ia estar assim. Acontece que eles finalmente se resolveram depois disso tudo e pelo menos essa vitória foi ganha. Até porque o casal que surtiu mais química foram eles dois, né? Só que daí veio mais um episódio nessa história. Vieram as locações para o filme. Eles tinham um mísero orçamento de 4,5 milhões, então não dava para eles fazerem muita coisa com essa quantia. No final das contas, eles tiveram que encontrar lugares baratos para fazer todas as cenas, né? E o cara lá da edição que lutasse para conseguir improvisar as cenas. E não bastasse tudo isso, eles ainda não tinham a trilha sonora da música final do filme, que aliás precisava ser uma música original e que também se encaixasse na narrativa do filme. Então, como não tinha música, eles tinham várias cenas de dança, eles precisaram dar um jeito de ensaiar. E como é que eles conseguiram? Eles usaram as batidas do metrônomo para conseguir ensaiar sem música alguma. Imagina o desespero, senhor amado. E depois de muito cansaço e várias dores de cabeça, a trilha sonora finalmente chegou, só que ela chegou alguns dias antes das gravações terminarem. E aí eles correram contra o tempo. Eles conseguiram finalmente gravar as cenas finais do filme depois de muito esforço, algo que quase fez com que o joelho do Patrick Swayze estourasse de vez, de tanto que ele teve que pular dessa cena aqui. Mas pelo menos rendeu essa sequência que marcou o cinema mundial, né? A gravação como um todo durou 45 dias, mas vocês acham que acabou? Pois não acabou. A produtora Vestron precisava ver a versão final do filme. Eles assistiram pacientemente e finalizaram com um delicioso... Sim, exatamente. Eles mandaram eles apagarem tudo que eles tinham feito e resgatar o seguro do filme. Imagina você perder todo esse trabalho que foi feito. Só que a galera tava tão engajada no filme que eles não deixaram isso acontecer. Afinal, a empresa tinha gasto mais de 4 milhões naquilo dali. E foi só por isso que eles conseguiram fazer com que a produtora mandasse o filme para os cinemas, senão ele ia ser lançado diretamente numa fita VHS aí nas locadoras. Eis que o sucesso veio quase que imediatamente. O filme, que custou 4,5 milhões de dólares, acabou rendendo mais de 150 milhões de dólares de bilheteria ao redor do mundo inteiro. Ele ficou 19 semanas no topo e virou um marco aí na memória de muita gente, inclusive ele arrecada dinheiro até hoje, tá? Depois disso, a produtora Vestron até tentou emplacar outros títulos, né, na tentativa de alcançar o sucesso que eles tinham conseguido com Dirty Dancing, só que infelizmente eles não conseguiram, e a empresa acabou falindo lá em 1991. O diretor Emilio Ardolino também dirigiu Mudança de Hábito na sequência, mas acabou falecendo em 1993 em decorrência da AIDS, e o ator Patrick Swayze também acabou falecendo em 2009 em decorrência de um câncer no pâncreas. E depois de tantos desafios, não é à toa que esse filme marcou tanta geração e ficou marcado na história do cinema, né? E aí, já assistiu o filme? Ficou com vontade de assistir? Deixa aí seus comentários, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com a galera e deixar aquele like nervoso. Até o próximo vídeo e falou!